Vamos começar gravando no computador. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Nós vamos fazer, então, a segunda parte do nosso Educando com Amor e com Óleos Essenciais. Vamos entender por que essa coisa de educar com óleos essenciais. Qual a ajuda dos óleos essenciais nessa parte da educação com os nossos filhos. Tá bom? Vamos deixar, então, as perguntinhas para o final. Todo mundo que tiver perguntas sobre o assunto ou também alguma outra coisa sobre óleos essenciais, pode perguntar aí no finalzinho. O Dr. Júlio ou eu podemos estar respondendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos dar uma repassadinha. Todas as semanas a gente gosta de repassar por que os óleos essenciais podem, então, ajudar na educação dos nossos filhos, né? Porque os óleos essenciais mexem com o equilíbrio do nosso corpo. Ele modula, ele trabalha a nossa homeostase, né? O que seria homeostase? Homeostase é quando a gente atinge um ponto de equilíbrio, de harmonização. Então, os óleos essenciais podem deixar o nosso corpo, então, em harmonia. Consequentemente, nós vamos ter mais paciência, mais tranquilidade, poder trabalhar melhor a nossa memória, o nosso autocontrole, para lidar com as questões do dia a dia com as crianças, tá bom? Muita gente acha que os óleos essenciais demoram para fazer efeito, isso é real? Não, depende muito do que nós estamos tratando, né? Se nós estivermos tratando doenças agudas ou problemas que estão acontecendo há pouco tempo, o resultado pode ser rápido. Agora, quando se trata de coisas crônicas, muito profundas, de longa data, então, geralmente demora um pouquinho mais. Isso, então é importante lembrar que quando você inala um óleo essencial, ele leva por volta de 22 segundos para chegar na nossa aqui. Então, para chegar na nossa corrente sanguínea, né? Quando você inala um óleo essencial, né? Em 20 segundos ele está na corrente sanguínea. Isso, eu estava tirando o mudo de todo mundo, colocando todo mundo no mudo, né? Ele leva 2 minutos também para entrar na nossa corrente sanguínea e 20 minutos para eles afetarem cada célula do nosso corpo. Então, quando a gente pensa no óleo essencial, a gente não pode pensar só que ele é um cheirinho, tá bom? Ele é muito mais do que um cheirinho, tá bom? Os óleos essenciais, então, eles são prevalentes em nossa cultura há mais de 1000 anos, né? Como que é isso para nós? Né? Então, os óleos essenciais, né, eles são conhecidos desde a época dos faraós, né? Na própria Bíblia a gente vê os reis magos levando óleos essenciais de incenso e mirra para Jesus quando ele nasceu, né? E muitos povos, né, se tratam com óleos essenciais até hoje. Isso, e eles são extraídos do quê, né? Eles são extraídos de folhas, de flores, de cascas, de raízes, de resina, sementes de plantas ou miolos de frutas cítricas também, né? Então, nós podemos usar os óleos essenciais de diversas formas. Uma das formas é o aromático, né? Então, a gente pode colocar no difusor e deixar aquelas pequenas gotículas, né, no ar. A gente pode colocar também uma gotinha na mão, esfregar e inalar, né? Fazendo isso por 10 vezes, a gente vai conseguir fazer com que ele vá para o nosso sistema límbico. E aí, como é que funciona? Então, quando nós inalamos um óleo essencial, esse óleo entra pelo nariz e ele atinge os bulbos olfatórios, né? São duas estruturas, né, cheias de neurônios especializados em perceber cheiros, né? Os bulbos olfatórios, eles dão origem aos nervos olfativos. E esses nervos olfativos, eles vão direto para o sistema límbico, que é o centro das emoções, né? Ansiedade, tristeza, depressão, tudo isso está ali, né? E os óleos essenciais eles vão diretamente para essa área em primeiro lugar. Então, nós podemos usar, então, dessa forma aromática, pode ser de forma tópica. Sempre que a gente for usar de forma tópica, a gente indica usar com um óleo carreador também, para que ele possa passar todas as camadas. Por que a gente usa um óleo carreador?
Bom, primeiro, porque o óleo essencial, ele é volátil, ele evapora, né? Então, quando você passa na pele, uma parte pode evaporar, né? E você vai perder. Se você mistura com um óleo carreador, um óleo de coco, por exemplo, primeiro, e depois passa, ele quase não vai evaporar, muito pouco, né? Você vai aproveitar 95% do óleo. E o óleo carreador também ajuda o óleo essencial a penetrar as camadas da pele. Então, é mais eficiente, então, com o óleo carreador. A gente pode usar ele puro numa queimadura. Nossa, queimou a mão, precisa passar lavanda, pode passar ela direto, rápido, né? Porque vai pegar a camada mais superficial mesmo, né? Então, essas assim também pode. Você pode passar também na pele com o seu creme também, para poder penetrar. Nós podemos fazer também de uso interno. Como funciona? Muita gente acha, nossa, de uso interno, quer dizer, eu posso tomar um óleo essencial? Sim, alguns óleos essenciais podem ser ingeridos, né? Tem, inclusive, na doTERRA, né, os óleos de 5 ml, que são para uso oral. O FDA, nos Estados Unidos, libera os óleos essenciais para uso oral em muitos aspectos, né? Então, o óleo essencial ele é extraído de plantas, né? Então, se a gente pode comer uma planta, por que a gente não pode ingerir o óleo essencial que essa planta produz? Uhum. Então, os óleos essenciais, eles têm um alcance, né? Então, você pode usar de forma aromática, tópica, interna, pode também passar, né, para fazer usar como limpeza também. Mas o que é mais eficiente? Usar tópico, tomar, inalar? O que é mais eficiente? Então, quando a gente usa o óleo essencial por via oral, a gente atinge uma alta concentração no sangue, mas a duração é pequena. Quando a gente inala, né, ou passa, né, na pele, então ele não atinge uma concentração tão alta, mas ele dura mais tempo. E quando a gente usa num difusor, por exemplo, né, a concentração ainda é menor, né, porque esse óleo está saindo junto com o vapor de água, né, mas ele vai durar muitas horas. Então, o ideal é usar os três ao mesmo tempo, se possível, porque aí você vai ter todos os benefícios dos óleos. Ele vai começar rápido, porque você tomou, ele vai durar bastante, porque você inalou também, e você também vai ter a parte do uso tópico, que é excelente também, tá bom? Mas tem gestantes, idosos e crianças, a gente prefere sempre inalar e usar tópico também, porém, sempre diluído, porque eles têm um metabolismo diferente. Então, ou muito acelerado, ou um metabolismo devagar. Então, sempre gestantes, idosos e crianças, a gente vai diluir mais, tá bom? Bom, por que as dicas, então? Por que a gente está falando de educação e falando também de óleos essenciais? O que tem uma coisa a ver com outra, né? Os óleos essenciais, eles vão agir para nos ajudar na parte do humor. Então, tem óleos que a gente usa, os óleos cítricos, por exemplo, né? Vão ajudar no nosso humor. Os óleos também podem ajudar na TPM, no estresse, na fadiga, pode melhorar nossa libido, pode ajudar também pessoas que estão muito agitadas. O que mais? Pode usar para... Olha, eu tenho alguns pacientes, né, pacientinhos que têm transtorno opositor desafiador. E as mães e os professores, né, querem rifar a criança, querem jogar pela janela, né, porque não é fácil aguentar uma criança dessa, Eles são né? difíceis. É 24 horas por dia batendo de frente. E usando óleos essenciais para essas crianças, né, melhora assim 90% desse caráter desafiador, né? E as mães assim voltam para o consultório muito agradecidas pela transformação da criança, né, em poucos meses. A gente também tem casos de TDA, né? Como é que funciona os óleos essenciais? Então, hoje a gente vê muitas crianças fazendo uso da Ritalina, né? Então, a gente pode também ajudar as crianças com o uso dos óleos, porque eles também podem ajudar no foco, na memória, Na hiperatividade, na né? O hiperatividade. autismo também pode ser muito bom, né? Porque tem crianças autistas, principalmente quando o autismo é mais severo,
que elas gritam o tempo todo, tem muitos movimentos estereotipados, se batem, se agridem, batem a cabeça no chão, às vezes agridem as outras crianças, né? E com os óleos essenciais, esses sintomas melhoram muito. A gente percebe que acalma, relaxa, ajuda também na memória, no foco, a desintoxicar. Traz também uma coisa que muitas mães se sentem inseguras na hora de educar os filhos, na hora de ser firmes, mas ou são firmes demais, ou são permissivas demais, e os óleos essenciais podem trazer esse equilíbrio. Por que os óleos essenciais trazem esse equilíbrio? Bom, os óleos essenciais, eles fazem uma modulação dentro do organismo, uma modulação dos neurotransmissores, dos hormônios. Então, o que é modulação? É se alguma coisa está em excesso no organismo, então o óleo essencial ele traz para o normal. Se alguma coisa está em falta, ele traz também para o normal. Então, isso é modulação, né? Então, um óleo essencial tem de 100 a 300 propriedades. Então, vocês vão ver que nós vamos repetir os óleos, vários nomes de óleos. Então, a lavanda serve para uma coisa, para duas, para três, para quatro. Claro, se ela tem de 100 a 300 propriedades, aquele óleo vai ajudar em muitas coisas. Mas você pode pensar assim, não, mas eu não preciso para acalmar. E vou usar um óleo que também é usado para acalmar, não vai me acalmar demais? Não, não vai, porque lembra que a gente falou no começo que ele vai trazer o equilíbrio, a homeostase, então ele não vai afetar se você não precisa, mas ele vai modular se você precisa, tá bom? Bom, agora a gente vai dar algumas dicas para os pais, né? Mãe, pais, educadores, pessoas próximas das crianças, né? Então, precisa afinar os instrumentos. O que a gente quer dizer quando afinar os instrumentos? Tem que entender qual é o tipo de educação que você vai dar. Então, e tomar muito cuidado com o comportamento intermitente. Ora pode, ora não pode. Ou a sua educação não pode depender do seu humor. Então, nós temos que ser objetivos com as crianças, ser sinceros, não mentir para as crianças, né? Porque ele pode até não conseguir ter argumento conosco, mas ele sente, tá bom? Precisamos elogiar, mas também não pode, por exemplo, fazer uma correção e depois morrer de remorso. O ideal é que a gente se antecipe. A gente sabe que aquela criança, aquele filho, aquele aluno, ele tem certa dificuldade com X coisa. Então, antes que aquilo chegue no ponto X, que a gente sabe que vai mexer, a gente tem que modificar o comportamento, a gente tem que ir por outro caminho. E a gente viu semana passada sobre o fato de gritar com as crianças, a gente viu qual é o problema de gritar com as crianças, né? Isso vai afetando o cérebro das crianças. Então, nem pai, nem mãe, nem ninguém poderia gritar com as crianças. Por quê? Qual o efeito nisso, né? Então, quando a gente grita, o nosso sistema de alarme fica acionado. E aí, a hora que ele aciona, ele vai liberar o cortisol, que é o hormônio que vai ajudar na luta e fuga, né? Luta e esquiva. Quando libera uma quantidade muito grande desse cortisol, vai afetar diretamente a formação do cérebro das crianças, né? O hipotálamo, que é uma estrutura cerebral relacionada com as emoções e a memória, terá um tamanho reduzido. Isso são trabalhos científicos que vêm mostrando o efeito dos gritos constantes com as crianças. Ah, mas eu grito só de vez em quando. Também afeta, não na mesma proporção, mas vai afetar também. Eles vão desligando da tomada. Repara, quem grita muito, como a criança não obedece. Ela pode até assustar e parar, mas ela não vai te obedecer e ela vai fazer de novo da próxima vez, tá bom? Nós vimos a semana passada que a gente deveria modular, né? E modificar as nossas condutas e ver o que é ruim para poder melhorar as nossas estratégias. Então, estratégias bem claras, ficar atento, manter a calma. É nisso que os óleos essenciais vão nos ajudar a refletir, a reagir de forma diferente. E se a gente não está conseguindo nem com os óleos essenciais trabalhar esse nosso estresse, porque muita ansiedade não é malvadeza, lógico, é a ansiedade de querer fazer o melhor. Medo também, muitos pais têm medo do que o meu filho vai virar na vida se eu não for rígido, ou se eu for rígido demais, o que vai acontecer? Então, essa dificuldade de refletir o que é melhor, os olhos podem nos ajudar.
porque eles vão trazer calma, tranquilidade. Existe um óleo aterrador. O que o óleo aterrador pode fazer pelas mães? Então, o óleo essencial, ele pode fazer isso, né? Aquela criança que está lá no mundo da lua, né? Então, por exemplo, um TDAH, ou o autismo, ou o transtorno opositor, ele tá acelerado, ele está fora, né? Está acima. Então, o óleo essencial pode trazer ele, né, para o chão. Quer dizer, vai estar dando uma acalmada em todos esses sintomas que estão super expressivos. E no caso da mãe, vai deixar a mãe segura. Por que um óleo aterrador faz, né? Ele tem uma raiz de quantos metros? O 10, 11 vetiver, metros. né? Então, uma raiz de 10, chega até a 14 metros a raiz do vetiver, então ela vai deixar ela segura. Então, ela vai tomar a decisão e vai conseguir levar até o fim, ser constante na decisão que ela tomou. Agora, se isso não está ocorrendo, aí precisa buscar uma ajuda psicológica. Você não vai precisar de um psicólogo para, por exemplo, mexer no seu passado, para trabalhar suas questões. Não, você vai trabalhar coisas pontuais. Então, eu costumo fazer muito no consultório isso, ajudar as mães, né, a se sentirem firmes e tranquilas na educação que elas escolheram, na abordagem de educação que elas escolheram para os seus filhos, tá bom? Para não ter esse comportamento, então, que a gente chama de intermitente. Então, dicas de alguns óleos que podem ajudar os pais para ter mais paciência. Então, pode ser a lavanda, o Serenity, que o Serenity é um blend, né? Na verdade é um mix que a doTERRA desenvolveu, é um mix que os cientistas, né, foram lá e verificaram quais óleos e quantidade de cada óleo, as propriedades de cada óleo, juntando todas aquelas poderiam ter um efeito muito bom para o estresse, para acalmar, para trazer tranquilidade. E o Petit Grain é uma Laranjinha, né? Laranja amarga. muito cheirosinha, gostosinha. A famosa camomila e o Juniper Berry. O que faz Juniper Berry? Juniper berry é a semente de um pinheiro, né? O junípero. E, por ser pinheiro, ele vai aterrar. Vai ajudar a aterrar também. As crianças, por exemplo, quais óleos a gente pode estar usando? Pode estar usando um que vem pronto também, já desenvolvido e diluído para as crianças, que chama Calmer, excelente. Tem a lavanda, também para as crianças e para os pais. Beleza, você pode pôr no difusor, vai ajudar todo mundo. Tem a camomila, ajuda pais, ajuda mães. Nós vimos também semana passada todos os óleos Kids, que eles já vêm também prontos e diluídos. O Calmer é um dos óleos Kids. A gente não vai falar de todos os óleos Kids hoje, novamente, porque nós falamos semana passada. Mas, por exemplo, se você pensar em noites mal dormidas, então você tem mais de um filho, um deles é bebezinho, você acorda de noite, você vai ficando estressada, falta de sono, né? Mas aquele outro filho tá ali, precisa, ele acorda às 6 horas da manhã e quer atenção. Então, para noites mal dormidas, para dificuldade, tanto da criança como dos pais, a gente pode trabalhar o Serenity, pode trabalhar com a lavanda, as mães, né, com os problemas de hormônios que mexem com o nosso humor, pode usar a sálvia, o Whisper. O Whisper tem um cheirinho, quem nunca experimentou, ele é maravilhoso. Parece que você passou perfume. O humor. Todos os óleos cítricos vão ajudar no humor. Então, o petit grain, a tangerina, o lemon. O lemon não só vai ajudar no nosso humor, como ele vai ajudar a fazer um detox. Também isso pode ajudar muito. Outros óleos, então, que vão ajudar. Vários óleos podem ajudar, mas lembrando que eles têm que ser 100% puro, né? Tem que ter um selo de garantia para que a gente possa ficar tranquilo que está tomando, inalando e passando alguma coisa que realmente vai ajudar. Então, para tristeza, a gente pode usar o quê? Bom, tem um mix da doTERRA excelente, né? Que é o Elevation, né? Que ajuda muito, dá uma boa melhorada no astral da pessoa, né? Tem o Motivate, que também é um mix, que também ajuda a dar mais disposição, mais ânimo, energia, né? E tem o Console, né? Que também ajuda a alegrar, principalmente quando a pessoa passou por perdas, né? Perda de um ente querido, perda de um emprego, né? De um amigo. Então, o Console, ele conforta.
essa época também, que nós perdemos a qualidade de vida que a gente tinha antes e agora nós estamos tendo que nos reinventar. O console pode ajudar também, tá bom? O desânimo e a TPM tem o TIR, que é muito bom também. O estresse tem o Citrus Bliss, mas tem todos os óleos cítricos que vão ajudar. Quem está com dificuldade de perdoar, está muito apegado, o Forgive também ajuda, e ele ajuda também para a ansiedade, tá bom? Então, assim, muitos óleos, a gente está falando o nome de vários óleos, para poder entender que a educação dos nossos filhos vai depender do nosso equilíbrio também. As crianças não vão falar para nós, olha, hoje você estava de mau humor, estava bravo, isso me afeta. Não, ele vai ser uma esponjinha, ele vai absorver aquilo e quando chegar na adolescência, ele vai devolver. Então, eu não gosto muito quando os pais chegam no meu consultório e falam, ai, preciso falar dos meus aborrecentes, do meu aborrecente. Né? Não é uma palavra legal para se usar. Eu abomino essa palavra aborrecente. Eu não acho eles aborrecentes. Eu acho que eles estão sim com algumas dificuldades e estão também trazendo algumas coisas da infância, né? E os pais não precisam se sentir culpados, mas entender o que aconteceu e tentar modificar. Agora, enquanto eles são crianças, então a gente tem essa oportunidade. Até os 8 anos, mais ou menos, tudo que você colocar, tudo que você ensinar, tudo que você falar, ele está absorvendo de forma muito mais intensa, tá bom? Então, essa é uma fase muito importante para modular as crianças. Então, para nós nos sentirmos mais seguros, o Intune vai ajudar, o Peace, o Vetiver nós falamos porque ele vai, a pessoa insegura, né? Ela se sente vulnerável e ele vai aterrar, vai deixá-la se sentir mais segura, tá bom? Se a gente está passando por alguns problemas, algumas dificuldades, também a gente tem óleos para ajudar na apatia. O Passion, para ajudar a acalmar de novo, a gente está falando da lavanda, a tangerina, bergamota, melissa. Então, os óleos essenciais, eles vão nos ajudar em quase tudo, porque eles vão poder modular o nosso organismo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora de algumas dicas, tá bom? Então, a gente vai usar os óleos essenciais de manhã, logo ao levantar. Tem um óleo que eu não coloquei aí, mas é o Balance, ajuda muito as mães, muito, muito. Já levanta, passa na planta dos pés e é excelente, tá bom? Dá equilíbrio, né? Dá equilíbrio, o nome já está falando, né? Uhum. Balance, ele já vai começar no seu dia. Então, a gente precisa desenvolver algumas coisas nas crianças, porque a educação depende realmente dos pais, não é da escola, né? Então, precisamos trabalhar essa autoestima das crianças. Então a gente fica com aquela insegurança. Eu sou rígido demais? Sou permissiva demais? Sou super protetora? De um lado, então, tem pais rígidos, pais permissivos e pais super protetores. Qual que é o problema disso tudo? Esses três grupos, então, eles podem ser, eu posso fazer esse comportamento intermitente. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra coisa, e isso vai trazendo dificuldade para as crianças, tá bom? Então, nós viemos de uma geração X, mas a gente não precisa repetir. Mas também a gente não precisa ir para o outro extremo, porque nem tudo que foi feito com a gente deu errado, né? Então, uma educação de sucesso é uma educação que tem equilíbrio entre o afeto e a disciplina. Bom, como todos os seres humanos, nós estamos buscando o quê? Equilíbrio, né? Então, regras que demarcam até onde a criança pode ir sem se machucar é importante, seja física ou emocionalmente. Então, tem uma psicóloga que estuda bastante essa forma de educação. E ela tem até um livro que chama Eduque com Carinho, né? Então, é o equilíbrio entre o amor e os limites. Eu posso amar e assim mesmo dar os limites bem definidos para os nossos filhos. Já foram feitas várias pesquisas, inclusive com adolescentes. A gente está falando de crianças, né? Mais novas, até uns 8 anos, mas depois a gente pode fazer uma terceira parte, se vocês quiserem, falando um pouquinho sobre os adolescentes também. Os adolescentes, apesar de não parecer, eles necessitam, eles precisam, eles estão clamando por limites. Então, quando eles não têm limite nenhum, eles vão ter mais problemas de comportamento, tá bom? Saber como elogiar é muito importante. Tem um autor que eu falei semana passada, eu vou repetir, eu gosto muito, ele fala que a gente tem que usar o manto do elogio. O que é um manto? O manto é aquela capa, né?
aquela coisa que o rei e a rainha usam, que cobre eles inteirinho. Ele não é uma echarpe, ele não é uma blusinha, ele é um manto, né? Então, a gente tem que saber elogiar, mas saber elogiar também é importante. Você não pode elogiar o cabelo, o nariz, a orelha, não, né? Então, todos precisamos de elogios, mas as crianças precisam ser muito elogiadas e a gente tem que entender como os nossos filhos precisam ser elogiados, né? Então, o elogio vai trabalhar a autoestima das crianças e vai trabalhar também a capacidade de não desistir, de persistir, vai ajudá-los a aprender com os erros, vai ajudá-los a não serem arrogantes e nem desistir das coisas, né? Nós vemos que tem muitas crianças que estão naquela fase do tanto fez como tanto faz. Por quê? Jogam muito, ficam muito voltados só na televisão. E eu gosto muito desse estudo pela doutora Carol Werk, né, especialista em cérebro, e ela trabalha então e fala sobre a motivação. Então, o que que eles fizeram, né? Eles trabalharam 400 crianças e foi solicitado que elas montassem o quebra-cabeça. Muito interessante. Uma parte, então, metade das crianças, 200 crianças, recebeu elogios dizendo que eles eram muito inteligentes. Parabéns, você é muito inteligente, você é ótimo, né? A outra metade recebeu elogios do esforço. Nossa, como você é esforçado! Parabéns, você não desistiu! Parabéns, você foi até o fim! Olha a diferença de um elogio para o outro. E aí, logo depois desses elogios, foi pedido que as crianças fizessem uma outra tarefa um pouco mais difícil. O resultado é muito interessante. Aquelas crianças que foram elogiadas por serem inteligentes, preferiram não fazer o próximo desafio. Ah, não quero mais, chega, não quero mais. Por quê? Inconscientemente, eles não queriam perder aquela coroa de ser inteligente, porque aquela próxima tarefa parecia difícil. Eles são muito inteligentes mesmo, eles não querem perder a coroa. A outra parte das crianças aceitaram resolver aquela questão. Por quê? Porque eles foram elogiados por serem audaciosos, por terem chegado até o fim, por terem conseguido aquilo. É diferente. Então agora eles queriam provar de novo. Olha como eu consigo. Queriam mais elogios, né? Então, somente as crianças que foram elogiadas pela inteligência se acomodaram à situação e não quiseram. O outro, então eles não quiseram perder o status. O outro, então, sim, foram motivados de forma correta, então eles conseguiram fazer e aí eles receberam, então, mais elogios. Então, é uma visão diferente. Então, eu posso elogiar, sim, mas eu tenho que elogiar da parte correta e não daquela parte que vai fazê-los ser, às vezes, até arrogantes, né? Então, elogios assim fazem a criança ficar presa a uma imagem que ela é o cara, né? Tem até um videozinho, depois eu posso mandar para vocês falando e ensinando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, como a gente vai elogiar as crianças? Deixa eu ver o horário, não posso ultrapassar. Nós vamos elogiar as crianças pelo desempenho dela. Não vamos elogiar qualquer coisa. Se ele fez um desenho, eu já vi crianças fazerem um desenho, saberem desenhar melhor, mas estavam ali, fizeram um rabisco em cima de um rabisco e rabisco, aí levaram para os pais, ai que lindo filho, ai que lindo, parabéns. Ele sabe que ele fez um rabisco. Naquela idade ele já sabia que ele tinha feito um rabisco. O pai falou, ai que lindo, tá bom, então, suficiente. Agora, é diferente você dizer, nossa, você usou vermelho, eu gosto de vermelho, nossa, você combinou aí várias coisas, seu desenho está um pouco colorido, gostei do colorido, diferente, né? Então, a gente precisa elogiar o esforço. Eu sempre tomei cuidado de não reforçar que meus filhos precisassem, por exemplo, tirar 10 na escola. O que eu queria ver deles é empenho e estudo. Eu queria ver eles se empenhando e estudando. E quando vinha a nota e não eram 10, eu não me preocupava. Porque aquilo tinha sido talvez um equívoco, ou não entendeu a matéria, que é possível. Ele estudou e não entendeu, não foi bem. Eu sei que se ele estudar, ele vai conseguir ir bem. Então, é muito importante não elogiar a nota. Então, tem pais que
querem reforçar como ele é bom e elogiam a nota. E aí a nota, quando ele não conseguir, ele não vai conseguir. Se ele não conseguir a nota 10, ele não vai conseguir contar para o pai e para a mãe. E se ele contar, ele vai ter dificuldade. Elogiar os filhos pela paciência. Parabéns, você soube esperar. Eu gostei de ver. Parabéns, você não desistiu, né? Elogiar quando eles são responsáveis. Agora, se você passou algumas regras para ele, bom, é regra, terminou de almoçar, pedir licença para sair da mesa e aí levar seu prato, seu copo, suas coisas na pia da cozinha. Aí você fala, parabéns, levou seu prato, seu copo para a cozinha. Mas isso não fazia parte da regra? Não carece de elogio esse. O elogio é para aquelas coisas extras. Agora, se você quer elogiar, você diga, nossa, filho, estou muito feliz. Eu adoro quando você cumpre com as suas responsabilidades. Olha a diferença. Você está reforçando como ele é bom de cumprir responsabilidades. E não pela aquela coisa que ele fez. Porque aí, ele, quando quiser te irritar, ele não vai tirar da mesa. Ele quer te irritar, né? E ele vai saber direitinho que ele conseguiu irritar porque ele não fez, ele não recebeu elogio e você provavelmente não gostou daquela atitude, tá bom? Então, elogiar a criança por ter iniciativa também é muito importante. Ele teve uma iniciativa e se deu mal. Não saiu bom. Mas você pode, ai filho, parabéns, você tentou. Eu acho que é importante. Agora a gente viu que isso não dá certo. Mas você foi, teve iniciativa, parabéns. Então ele vai ver, da próxima vez ele vai querer ter iniciativa novamente, tá bom? Então assim, nós precisamos juntos, né? A educação de filhos é uma questão de dupla. Não dá para ele pensar de um jeito e eu pensar do outro. Se for isso, ele pensa A, eu penso B, a gente tem que sentar e encontrar o modo C, tá bom? E é um exercício diário. Nós não vamos ficar um corrigindo o outro na frente das crianças, mas a gente pode sim, no final do dia, eu acho que você pegou pesado aquela hora. Ou, nossa, eu acho que eu queria que você tivesse me reforçado, é tão importante se você tivesse me reforçado naquela hora, né? Então, o elogio não tem que ser o único foco, né? Não tem que ser a única coisa que a gente vai fazer, mas ele é muito importante. Mas mais importante, então, é os dois falarem a mesma língua, tá bom? Estarem em sintonia. E para isso a gente tem que ler, estudar, né? Qual que é a educação que nós vamos querer dar para os nossos filhos? É uma disciplina positiva? É uma educação montessoriana? Educação conteudista? Construtivista? Democrata? Waldorf? Não importa. Escolha o que você quer. Ah, eu não quero nenhuma dessas, não quero ser radical com nenhuma. Eu gosto um pouco disso, um pouco disso. Tudo bem, isso não vai fazer mal, desde que você esteja alinhado. E não é hora sim, hora não. Quando for conveniente, faz assim, quando não for, faz assado. Tá bom? A gente está falando a mesma língua, é super importante. Então, se a criança pergunta se você gostou de alguma coisa, né? E se você achou bonito, tem que ser sincero. Mas você não precisa falar, ai, que feio, se tiver feio, né? Eu achei muito bonito. E você? O que você achou? O que você achou é mais importante do que o que eu achei? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ter uma autoaceitação sobre eles. Eles podem não saber desenhar tão bem, isso não é um problema. Em casa, o Júlio sempre pintou muito bem. E eles queriam ser igual a ele. Mas nem todos nasceram com esse dom de pintar. Não tem problema. Então, nós elogiávamos e ajudávamos aqueles que tinham facilidade com isso. E os outros, a gente reforçava outras coisas. Então, a gente não precisa mentir para eles, tá bom? E fazê-los perceber, por exemplo, a roupa, né? Tinha roupa que os filhos escolhiam que a gente não achava bonito. Mas não tinha problema nenhum de usar. Mas eu não achava que estava bonito aquilo. Dizia, você gostou? O que você achou? Ah, eu achei fashion, achei legal por causa disso. Então tá bom. Você está se achando bonita? Então tudo bem. O que eu dava era crivo. Então, olha, esse tipo de roupa para ir nesse local não é adequado. Então, você não vai de biquíni no supermercado, mesmo que você esteja na praia, né? Então a gente dava o crivo, mas ele tinha que se sentir feliz e aceito. E não quando você diz assim, ai, mamãe, o que você acha? Isso aqui você acha bonito? Ai, não, filho, eu acho horrível. E você? A hora que você fala, eu acho horrível, ele já, né? Então, olha, filho, o que você achou?
Dê a oportunidade dele falar, para você deixar ele ser criativo, ser ele mesmo, sem que ele pense que você é, né? Porque se ele tiver que ser o que você é, vai chegar um momento que ele vai querer só te agradar e aí ele não vai conseguir ser ele mesmo. Ou quando ele não quiser te agradar, ele sabe direitinho e vai ao contrário, exatamente o contrário. A gente tem que fazer eles se sentirem orgulhosos das conquistas deles. Então, quando a gente elogiar o que as coisas que eles conquistaram, eles vão se sentir mais fortes também, né? Então, eles podem até querer saber a nossa opinião. Importante saber a opinião dos pais, levar, né, em consideração a opinião dos pais é muito importante, não precisa ser 8 em 80, né? Mas a gente tem que deixá-los ter uma opinião também. Agora, muitas vezes, mesmo que eles tenham uma opinião A, e você sabe que tem que ser B naquele dia, você diz, olha, eu respeito que você tenha A, mas nós estamos aqui em família e o B agora é o que vai funcionar melhor para todos nós, mesmo que ele não entenda, tá bom? Não são eles que mandam, tá bom? Alto valor, né? Precisamos ensinar alto valor independente do que o outro acha, para que eles não sejam Maria vai com as outras, aquela famosa frase dos nossos pais, né? Então, nós já saímos prejudicados, cada um de nós aqui já saiu, eu tenho certeza que prejudicado alguma vez por ser influenciado por alguém. Então, a gente deve ensinar os nossos filhos, né? Trabalhar com eles essas habilidades emocionais e sociais e mostrar que eles vão ser bombardeados, né, pelo social, pela aprovação dos outros, né, na escola, no meio que eles vivem entre os amigos, mas toda vez que eles chegam em casa a gente consegue dar o crivo, né? Então, mesmo que eles chegam em casa daquelas aulas de história da escola, muitas vezes que eles voltam com aquelas ideias que a gente às vezes não concorda, vamos deixar eles falarem. Calma, muita coisa ainda vai mudar, né? Então, como a gente já falou, não quer dizer que os pais não tenham, não estejam certos. Então, a gente não precisa só valorizar o que eles falam, o que eles acham. Mostrar o crivo, mostrar o correto, mas também tentar entender por que eles têm opinião diferente e respeitá-los sempre, tá bom? Respeitar e ensiná-los a respeitar os pais. Uma coisa muito difícil hoje em dia é que pais que foram muito reprimidos têm a tendência de deixar os filhos muito abertos, né? Muito livres. Isso também prejudica os nossos filhos, né? Então, respeitar os pais é muito importante. Isso a gente ensina desde pequenininho, tá bom? Ser autêntico com os nossos filhos, né? Então, a gente tem que ter o máximo possível de ser verdadeiro e falar realmente a verdade com eles. É muito saudável, então, a gente está sempre elogiando e mostrando, porque senão a gente vai se meter em algumas situações bem difíceis, né? Situações que vão nos deixar até com vergonha, com raiva, muitas vezes, dependendo de onde nós estivermos. Então, conversar com os nossos filhos antes de sair de casa, fazer os nossos combinados. Então, a gente tinha uma coisa bem legal, como a gente tem uns 6 filhos, então a gente ia levar no shopping. Então, ia levar no shopping, íamos comer um lanche e deixar eles brincarem naqueles brinquedos eletrônicos. Tá bom. Então, eu falava, olha, nós vamos ter tantos brinquedos para cada um. Aquele que for bem obediente, que obedecer a mamãe, que não uma briga, confusão, a gente já falava um pouquinho, vai ganhar um brinquedo a mais. Tinha 2 dos meus filhos que sempre queriam nos desafiar. Então, às vezes, a gente tinha que falar assim, bom, papai vai ter que ir para o carro com o fulaninho que ele não cumpriu as regras, para a gente ficar com os outros lá. E ele tinha que ir para o carro e ficar, ou eu, e ficava no carro com aquele que não obedeceu até os outros terminarem de se divertir. Não tinha sido combinado? Nós combinamos antes de sair de casa e eu sempre tinha umas fichinhas que falavam, então qual é o nosso combinado? Eu mostrava, é esse, é esse, é esse, beleza. Então eu podia normalmente sair com os 6 até sozinha, porque eles realmente obedeciam. Mas isso foi sendo uma construção. Teve dias que todo mundo tivemos que ir embora, não tinha condições de ficar. Mas a gente teve que, a gente prometeu, a gente cumpriu. A gente fez as regras todo mundo junto.
E aí eles tiveram que cumprir as regras. Não cumpriu, tinha que ter a consequência, tá bom? Para a gente evitar também, porque a gente passa às vezes umas vergonhas danadas, né? Então, o caminho é termos a consciência, né? E nos observarmos como pais. Não deu certo? Tudo bem. Um dia você passou da linha? Tudo bem, o casal está ali para se apoiar. Tudo bem, amanhã é outro dia e eu vou fazer diferente. Então, requer diálogo entre o casal, não pode ficar brigando por causa disso. A gente define antes, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente não define as regras da empresa, o estatuto da empresa, a ética. A mesma coisa com o nosso lar. Tem que ter ética, tem que ter o estatuto da família, tem que ter as regras da família, o que pode, o que não pode. Isso a gente vai construindo aos poucos com eles também e deixando eles darem as consequências, tá bom? A gente tinha várias técnicas, né? Várias técnicas que ajudam bastante. Uma hora a gente pode conversar um pouquinho sobre essas técnicas para ajudar eles a ajudarem em casa, a manterem as coisas em ordem, porque não é uma tarefa fácil, né? Então, é bom a gente sempre pensar, eu estou elogiando e qual o objetivo? É para manipular? É para fazer a criança continuar repetindo aquele comportamento que eu quero? É para continuar me agradando só? Ou realmente eu senti uma emoção positiva naquilo, né? É importante usar desses momentos para ajudar a criança a criar essa força interna, né? Do seu alto valor e da própria percepção deles. É muito bonitinho quando eles falam, né? Assim, você fala assim para eles alguma coisa e fala assim: ah, não pode mexer, né, mamãe? Não pode, tem 2 aninhos, 1 ano e meio, 2, não pode, né? Não pode. Ele mesmo repete para você uma regra estabelecida antes. Ou eles repetem também quando você fala, né? Assim, olha, a gente teve uma vez o meu filho, a gente falava para ele não falar palavrão, lembra? Não pode, filho, são palavras vulgares, palavras chantes, então a gente tinha sempre que estar falando. Aí ele entrava no carro e falava: mamãe, ó, eu não falei isso, e repetia todos os palavrões, né? Aquela necessidade né, de falar para mim era muito grande. Tipo assim, eu não estou falando, viu? Mas ele estava falando. E aí eu escutava, falava: isso mesmo, filho, essas palavras são vulgares e a gente não fala, tá bom? Então, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito gostosa de poder estar educando e transformando eles. E quando eles começam a fazer as coisas, é muito gostoso, né? Ver o progresso de cada um deles, né? Então, a gente já falou, os óleos essenciais podem ajudar no emocional, no físico, no psicológico, no humor, no temperamento, tanto da criança como dos pais, tá bom? Aí a gente está deixando algumas dicas sobre inquietação, quais os olhos. O balance, né? Ele dá o equilíbrio, né? Para essa hiperatividade que está fora do equilíbrio, está exagerada, né? A lavanda que acalma, relaxa, tranquiliza, então vai deixar a criança mais calma, menos agitada, né? E o pisse, né? O próprio nome já está falando, né? Que dá paz, então vai também acalmar, tranquilizar a criança. Parte de humor, né? Quais são os olhos que a gente pode usar para o humor? Então, Serenity, né? Muito bom para irritabilidade, né? A lavanda para ansiedade, para agitação. O petigrém também é muito bom para acalmar, tirar a irritabilidade. O calmer também, né? Você vê, nós estamos repetindo os mesmos olhos, porque na verdade são vários olhos podem ajudar. A gente está dando alguns olhos, mas tem vários olhos. Se você não tiver esses em casa, tem outros olhos. Se você tiver um manualzinho, ele vai te mostrar sobre, você coloca lá, acalmar. Quais são os olhos que acalmam? Vai ter um óleo que você tem em casa, com certeza, tá bom? Crianças que choram fácil, parte de apatia, às vezes as mães estão cansadas, estão esgotadas, que é normal, né? Às vezes precisa de umas boas noites de sono, né? Precisa muito carinho do companheiro e da companheira para o marido também, para as coisas começarem a voltar um pouco, né? Você pode se sentir muito frustrada também, é normal. Também a gente pode trabalhar com os olhos. Irritada, crianças com birra, crianças muito nervosas, crianças que têm muito medo, né? Voltar para a escola. A gente vai ter que pensar muito, repensar muito nessa fase que a gente está, né?
As crianças estão ficando muito em casa, não estão tendo convívio social. Tem criança que nasceu no começo do ano e até agora não conviveu com ninguém, só está com o pai e com a mãe em casa. Isso vai ter um prejuízo, com certeza. Então, todos nós vamos ter que ter bastante paciência, usar olhos para nós e para as crianças, para ajudá-las novamente, porque muitas crianças se sentem assustadas, né? Quando está em convivência com outras agora. Crianças fora do controle. Tem criança que ela passou daquele ponto, ela não consegue mais parar. Ela nem lembra porque ela começou a chorar e ficar irritada. Passou do limite dela, ela fica realmente descontrolada. Então, os olhos podem ajudar, tá bom? Crianças que a gente percebe que estão sendo desconectadas, crianças sem apetite. Então, assim como tem muita criança que está comendo muito agora nessa fase, os pediatras falam que a parte de diabetes infantil também está aumentando, né? As mães precisando trabalhar em casa, as crianças comendo só o que querem muitas vezes. Então, mas também tem crianças que em casa estão sem apetite, não estão gastando tanta energia, né? Então, os óleos essenciais podem ajudar. E a gente, de novo, falando da ansiedade para as mães, da irritabilidade, frustração. A gente falou do console para perdas, né? Mas para frustração também ele é muito bom. Ou mães que estão muito tempo em casa, compulsão alimentar, ou as crianças, enxaqueca, muitos estão tendo nessa fase também. E os olhos podem vir ajudar, tá bom? Então, quando a gente está falando de tantos olhos assim, qual que é o nosso objetivo, né? A gente quer mostrar que antes da gente pensar em usar remédios alopáticos, vamos tentar usar a natureza ao nosso favor, né? Vamos tentar deixar a natureza cuidar da gente. Mas isso é hábito também. Então, deixem os óleos essenciais de vocês sempre à vista. Sempre à vista, não deixe ao alcance das crianças, mas à vista. Por quê? Porque a gente realmente percebe que a gente tem aquele comportamento aprendido, acostumado, né? Como é que fala? Você faz sempre igual? Esqueci a palavra. Você recorrente, né? Então, dor de cabeça. Ai, qual é o remédio que eu tomo para dor de cabeça? Eu vou atrás do meu remédio para dor de cabeça. Então, antes de pensar naquele remedinho que você tomava para dor de cabeça, pensa no peppermint, pensa numa lavanda, pensa num serenity, porque ele vai ajudar também muito e não vai intoxicar o seu organismo. Vamos deixar os remédios para quando a gente não tem outra opção. E aí vai ser ótimo, eles vão fazer um super efeito. Quem não toma muito remédio quando toma, como é que é? Geralmente tem uma reação mais forte, né? E quem toma muito remédio? Começa a não fazer mais efeito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, muito remédio para as crianças. Uma coisa interessante também é que os remédios também alteram o humor das crianças, né? Uhum, sim. Porque mexe com o nosso humor, vai mexer. Porque as crianças estão em desenvolvimento. Quando a criança toma muito antibiótico, muito anti-inflamatório, e ela está em desenvolvimento, isso afeta também, né? Lógico, se é necessário, ninguém precisa ser radical. Aí a criança necessita daquilo. Então, nós vamos usar os óleos essenciais para amenizar os efeitos, tá bom? Foi necessário? Tudo bem. Mas então vamos usar o óleo para melhorar essa qualidade, tá bom? Bom, pessoal, vamos encerrando então aqui, agradecendo a presença de todo mundo. Foi muito bom conversar. Temos algumas perguntinhas, o pessoal está pedindo a parte 3 para a gente fazer para os adolescentes. A gente vai fazer a parte 3 também, né? Falando sobre os adolescentes, tá bom? E nós vamos agora para as perguntas, tá bem? As perguntas de que vocês podem ter ou que tudo que eu falei, o que nós falamos pode ter despertado alguma curiosidade, então a gente vai agora responder as perguntinhas, tá bom? Mas nós vamos encerrando então aqui a gravação para poder fazer o sorteio e responder as perguntinhas, tá bom?